Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube e hoje nós vamos dar início ao estudo de uma carta que eu gosto muito, a carta de Paulo aos Gálatas. Eu queria convidar hoje você a olhar de uma forma geral para toda essa carta aos Gálatas e compreender um pouco melhor o que essa carta tem a nos dizer, o que essa carta tem a nos ensinar e o quão relevante essa carta é para os nossos dias atual. Dia 31 de outubro de 1517 foi o dia que entrou para a história. Foi o dia em que Martinho Lutero fixou as suas 95 teses, confrontando alguns dos abusos cometidos pela igreja de sua época, a Igreja Católica. E de forma bem geral, era-se ensinado que os pecadores eles são justificados pelo seu batismo e que a justificação é pela fé em Jesus Cristo, sim, mas também pelas boas obras que as pessoas poderiam praticar. Literalmente, você poderia comprar a sua salvação. E a Reforma contestou tudo isso, todos esses falsos ensinos, afirmando que os pecadores eles são declarados justos aos olhos de Deus, independentemente da prática das boas obras, mas somente pela fé em Cristo Jesus, somente pela graça e somente pela fé, que ficou mais tarde conhecido como os 5 solas da Reforma Protestante. Sola fide, solo Christus, sola gratia, sola scriptura e soli Deo glória. Mas esse não era só um problema enfrentado por Martinho Lutero na sua época, mas também é um problema que Paulo enfrentou ali muitos anos antes ainda com os Gálatas, logo no início das suas viagens missionárias, mas também não é só um problema do passado, é um problema também extremamente atual e relevante para as nossas vidas hoje. E o grande problema é você negar a suficiência da pessoa e da obra de Cristo Jesus para a sua salvação e para a sua santificação. Era esse o problema que Paulo estava enfrentando aos Gálatas. Esse é o problema que Martinho Lutero enfrenta nos seus tempos, e esse com certeza é um dos problemas que nós enfrentamos nos nossos dias atuais também. Negar a suficiência de Cristo. Não é você negar que Cristo ele possa te salvar, mas é você acrescentar a sua salvação coisas além de Cristo Jesus. De uma forma geral, o contexto de Gálatas é a discussão legalista que mais adiante vai dar início ou ocasião ao Concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, onde a grande questão era para os gentios que agora estavam se convertendo ao Evangelho, eles deveriam ou não guardar as leis de Moisés. O Concílio de Jerusalém, narrado em Atos capítulo 15, decide, reunido com os apóstolos, os presbíteros da igreja, eles decidem que não, a nossa salvação não depende da obra, das boas obras, não depende da observância às leis, não depende da circuncisão, mas depende exclusivamente da fé em Cristo Jesus. O que estava acontecendo nas igrejas da Galácia era que um grupo de judaizantes, que eram cristãos, talvez cristãos, judeus, que afirmavam que os gentios, uma vez que convertidos ao cristianismo, eles deveriam também estar sujeitos às leis de Moisés, especificamente a circuncisão. E esse grupo de judaizantes, eles estavam ensinando para essas recentes igrejas plantadas por Paulo, que para eles serem salvos e permanecerem salvos e crescerem na sua santificação, eles deveriam se submeter, se sujeitar às leis judaicas. E especificamente, o que é mais combatido ali é a circuncisão, que é problema mais debatido ali na carta aos Gálatas.
E Paulo expressa ao longo de sua carta aos Gálatas uma forte exortação contra esse ensino. Eu digo forte exortação porque logo no capítulo 1, no versículo 6, nós encontramos Paulo expressando: eu me admiro de vocês estarem abandonando tão rapidamente aquele que o chamou da graça para outro evangelho, né? Aí Paulo diz lá no capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, porque eu estou perplexo a respeito de você. O tom da carta que Paulo escreve aqui aos Gálatas não é um tom de felicidade, não é um tom de elogio, mas é um tom de reprovação, é um tom de exortação. Paulo está admirado, né, que eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho pregado de uma forma tão rápida e seguindo um falso evangelho. E essas exortações nós podemos encontrar ao longo de toda a carta aos Gálatas, mas eu gostaria de destacar alguns textos bíblicos, né? Em primeiro lugar, Gálatas 1, de 6 a 9, que diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou da graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo condena, ele reprova aqui veementemente o falso evangelho que estava sendo pregado nas igrejas da galáxia. Não é o verdadeiro evangelho. Paulo diz: é um outro evangelho, é um evangelho adulterado. Pessoas estavam perturbando e pervertendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez, um pouco adiante, no capítulo 3, a partir do versículo 2, Paulo de novo expressa essa exortação, condenando essa prática de acrescentar a obra de Cristo à obediência às leis ou esforço próprio. Como ele diz em Gálatas 3, versículo 2: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Essas perguntas retóricas, né, que Paulo faz aqui aos Gálatas é para eles refletirem, né? Quando vocês receberam o Espírito, vocês receberam pela fé ou pela prática das boas obras, né? Vocês são tão insensatos que vocês começaram pela fé e agora querem se aperfeiçoar com o esforço próprio, né? E por último, outro texto que eu gostaria de destacar aqui, em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, quando o apóstolo diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O segredo para você crescer e se tornar mais santo, mais parecido com Jesus, não é o esforço próprio, mas é uma vida vivida pelo Espírito Santo. E o problema desse falso evangelho que esses falsos mestres estavam ensinando é que não é que eles estavam negando a pessoa e a obra de Cristo Jesus como meios para a salvação e para a sua santificação, mas eles estavam afirmando que Cristo não era suficiente. Eles pregavam que você precisava sim ter fé em Jesus Cristo, mas junto com a fé, você também precisava guardar as leis do Antigo Testamento. E para Paulo, qualquer evangelho, né, que negue ou até acrescente a pessoa e a obra de Cristo Jesus é um falso evangelho. E quem quer que seja que pregue esse tipo de evangelho, não importa quem for, é maldito. Paulo diz ainda que um anjo do céu
prega um evangelho diferente desse que já foi anunciado, que seja amaldiçoado, né? Então esse é o grande problema. Não é você negar a obra e a pessoa de Jesus Cristo, mas é você dizer que ele não é suficiente. E diante disso, eu gostaria de deixar algumas reflexões, algumas perguntas, né? Quais são alguns falsos evangelhos que você tem visto e ouvido nos nossos dias hoje atualmente? Qualquer ensino que acrescente a obra de Cristo é um falso evangelho. Quando pessoas dizem, você precisa ter fé em Jesus Cristo, mas você precisa obedecer a certos princípios, você precisa obedecer a certas tradições, guardar certos dias da semana, você precisa ter fé em Jesus Cristo, mas você precisa fazer parte dessa igreja, você precisa ser batizado, enfim, qualquer mas que você possa acrescentar à pessoa e à obra de Jesus Cristo é um falso evangelho. O que Paulo vai expressar lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é só em Gálatas, mas em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia, a salvação sempre foi e sempre será pela fé em Cristo Jesus. E também algo interessante que nós encontramos aqui na carta aos Gálatas, né, é que o Evangelho não é apenas a maneira como nós entramos no reino de Deus, mas é a maneira pela qual nós vivemos como cidadãos desse reino aqui enquanto estamos na terra. Lembrando que Paulo escreve para crentes, os Gálatas são cristãos, pessoas que entraram no reino de Deus. Ele está escrevendo como que o Evangelho ele pode ser aplicado na nossa vida. Não é apenas quando nós entramos no reino. Não é a maneira pela qual nós somos salvos, mas é a maneira como nós vivemos como salvos também. E de certa forma, o que Paulo nos ensina em Gálatas é que o Evangelho não é apenas o ABC do cristianismo, mas ele é o abecedário completo. E quando a gente estuda o livro de Gálatas, nós vamos ouvir Paulo ensinando aos crentes a resolverem os seus problemas, não dizendo para eles serem melhores cristãos, mas chamando-os a viverem as implicações do Evangelho. E nós vamos aprender ao longo desse estudo da carta aos Gálatas que o Evangelho de Jesus Cristo muda a nossa vida inteira, de alto a baixo. O Evangelho transforma o nosso coração, transforma o nosso modo de pensar, transforma o nosso modo de agir e transforma absolutamente tudo, todas as áreas da nossa vida. E nós vamos aprender nessa jornada ao longo do livro de Gálatas que o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente. A pessoa e a obra de Cristo Jesus são suficientes para a minha salvação e para a minha santificação. Então quero convidar você a nos acompanhar ao longo dessa jornada de todo o livro de Gálatas e poder crescer no Evangelho de Jesus Cristo. Amém?